vez mais salvar uma igreja com a paz por Deus. Amém? Amém. Graças a Deus, Deus é aquele que nos dá a oportunidade. Deus, acredito eu que nessa noite, acredito eu nessa noite que Deus deu a oportunidade para nós sairmos dos nossos lares e irmos até aqui. Já é uma oportunidade que Ele nos deu. Ele nos deu a oportunidade também de chegar aqui, fazer esse meia hora período de oração. Então, mais uma oportunidade que Deus nos deu de a oração, de se comunicar com Ele. Também tivemos um momento de louvores que engrandecem o nome de Deus, e é mais uma oportunidade também que Ele deu a mim, a você também, para adorar Ele na beleza da sua santidade. Também Deus nos deu a oportunidade também de ofertar, né, com dízimo as ofertas aos irmãos que assim o fizeram, né? E Deus também nos deu essa oportunidade. E agora está nos dando a oportunidade a mim, tanto de falar como ouvir, e a você de ouvir e glorificar o nome do Senhor. Amém? São oportunidades que jamais poderão deixar de ser passadas sem aproveitá-las, né? Em nome de Jesus. Irmão, no culto passado, retrasado, né? Passado eu não vou estar aqui. Mas no culto retrasado, Deus me deu uma palavra do tema cuidado com as estratégias de Satanás. Estratégia do diabo. O diabo ele é muito estrategista. O diabo ele passeia a terra e anda por ela. E esse andar dele, ele está com certeza procurando alguém que ele possa tragar, né? E nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos uma presa fácil, né? Para o inimigo. Então, cuidado com as estratégias de Satanás. E nós falamos de Lucas, capítulo 11, mas nós não vamos entrar nesse texto, que foi falado já há 2 semanas atrás, a respeito de um homem que era mudo, porque um espírito o acompanhava, um espírito maligno estava sobre a vida dele. E pelo que Jesus repreendeu o demônio que estava na vida daquele homem, e aquele homem começou então a falar. Ele recebeu imediatamente, né, a libertação. O demônio foi expulso, né, e ele então começou a falar. Mas abaixo dos versículos que nós lemos, nós vamos deparar que o inimigo, ao ser expulso do coração do homem, ele sai, porque ele foi expulso, então já não tem mais lugar para ele na vida daquele homem, porque ele foi expulso. A mesma coisa que aconteceu na minha vida e na tua vida. Nós éramos casa do inimigo, o inimigo habitava em nossa casa, né? Mas um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, e Jesus entrou e expulsou ele da nossa vida, e nós somos libertos pelo poder de Jesus. Então o diabo ele foi expulso, mas a palavra de Deus diz que ele então sai, dá essa volta, né? E não achando nenhum lugar para habitar, para morar, ele retorna novamente. Ele mesmo diz, né? Tornarei para o lugar onde eu saí. E agora ele não vem sozinho, ele vem com uma legião de demônios. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, que um demônio já é difícil de nós combatermos contra ele, se não for a presença de Deus em nossas vidas. Agora, com uma legião, a palavra de Deus se torna quase que impossível, né? Então nós temos que ter cuidado. Então, cuidado com o quê? Com as estratégias de Satanás. E o texto que nós vamos ler hoje é do livro de Gênesis. E nós vamos meditar um pouco. E para mim é a passagem mais triste da Bíblia. É essa que nós vamos ler aqui nessa noite, em cima desse tema mesmo, cuidado com a estratégia de Satanás. É Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler o
versículo 1, o 4 e o 5. Você que tem a Bíblia aí, abre ela. Gênesis capítulo 3, o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 5. Todos acharam? Passamos então a leitura que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Lá no versículo 4 agora. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém, irmão? A palavra Gênesis, irmão, significa o começo, o início, o princípio. A palavra Gênesis também pode falar que é o livro da criação. E a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou era perfeito, tudo que Deus criou era bom. E cada criação de Deus, Deus utilizou uma forma de trazer a existência a esta criação. Exemplo: mares, céus, terra, separação, terra, água, animais. Tudo isso Deus criou com a sua fala. A palavra diz assim que Deus falando, haja, em tudo aquilo que Ele falava, conforme Ele falava, então havia, acontecia, era criado, conforme Ele falava, haja isso, né? Haja céu, houve céus, haja lua, houve lua, haja sol, haja peixe, haja mar, haja separação da terra e água. Então tudo que Deus falava acontecia, né? Trazia à existência aquilo que ainda não era criado. Tudo isso pelo poder da fala de Deus, porque Deus assim ordenava, e tudo que Deus ordenava acontecia, né? Ao homem, quando foi trazer o homem à existência, Deus não disse, haja o homem, né? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que do pó da terra, o próprio Deus, Ele ali, untando ali uma água ali com uma terra, formando ali nas mãos de Deus um barro. E a palavra de Deus diz que com as próprias mãos Ele então começou o quê? A formar, a trazer à existência o homem. E a palavra de Deus diz que após Ele trazer à existência este homem, com as suas próprias mãos, fazendo conforme a sua imagem e semelhança, a palavra de Deus diz que Deus ele soprou na narina do homem, e o homem então se tornou uma alma vivente. Foi assim então que Deus formou o homem. Com a mulher já foi diferente. Não foi com o barro ali, untando barro, o mesmo processo que ele fez o homem, ele fez a mulher, o processo já foi outro. A palavra de Deus diz que Deus fez brotar um profundo sono em Adão, e Adão dormiu. E que sono, hein? A ponto de serrar uma das suas costelas, e através dessa costela trazer então a existência a mulher. Então os irmãos viram que a forma do trabalhar de Deus foi diferente. Com cada obra da sua criação, Deus trouxe a existência de uma forma diferente. Deus poderia utilizar de uma forma só a área do homem também, e pronto, a área do homem, tudo acontece, né? Substituir o homem. E a área agora a mulher, não foi dessa forma que Deus fez. Então
Mas nesse capítulo 3 aqui, irmãos, vamos ler todo o capítulo, né? Nós vamos ver o pior acontecimento da história da humanidade, que é a tentação e a queda do homem. Versículo 1: o inimigo utilizou da serpente, que foi o canal, para falar com a mulher. E a fala dele distorce a fala de Deus. Porque se nós vermos aqui na palavra de Deus, bem na parte final do versículo, do versículo 1 do capítulo 3, na última parte, diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Foi assim ou não? Não foi assim. E a prova que foi assim, um pouquinho no capítulo anterior, capítulo 2, no versículo de número 16, uma irmã, por gentileza, faça a leitura aí. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que ordenou o Senhor Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aqui o diabo distorce, dizendo: é assim que Deus diz, não comereis ou não. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Já distorcendo, porque Deus disse, ordenou ao homem que pudesse comer de toda a árvore que estava no jardim livremente. Agora, o versículo 17 é que ele vai fazer uma restrição, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, Deus está falando com o homem. Ele deu liberdade para o homem comer de todas as árvores que estavam no jardim livremente. Mas agora ele faz uma restrição, né? Menos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se comer, certamente morrerá. Mas o que o diabo fala, irmão? Lá no versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Qual é a fala que prevalece, irmão? É a fala de Deus? Qual é a fala do diabo? A de Deus. Quando o homem comeu do fruto proibido, o homem morreu ou não? Sim ou não? Morreu. Morte tem dois significados: a morte física e a morte espiritual. Há quem pense que só existe a morte física. Ele tem que ter cuidado com isso. A morte física. Tipo assim, morreu, acabou. Parece que não tem mais que prestar conta com mais ninguém. Morreu, acabou, está terminado, está encerrado, acabou. Fim. E aí tem que ter cuidado, né? Porque nós vamos ter que tratar com isso. Então nós temos que ter cuidado com a estratégia de Satanás. Ele enganou ela. E três coisas que nós temos que ter cuidado, irmão, dentro desse capítulo aqui: o cuidado com aquilo que nós ouvimos, o cuidado com aquilo que falamos e o cuidado com aquilo que vemos. Ela ouve a voz
as três vozes, elas se fazem presente na nossa vida. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. É mentira isso? Todos os dias, essa voz, ela se apresenta para mim e para você. Todos os dias. Se não é pela manhã, é pela tarde, se não é pela tarde, é pela noite, se não é pela noite, é pela madrugada. E nós temos que ter cuidado com isso. Cuidado com as vozes. E por que Deus permite tudo isso? Dessas variações de voz. Voz de Deus, voz do homem e voz do diabo. Por que Deus permite isso, irmão? Não poderíamos só ficar com a voz de Deus? Só ouvir a voz de Deus? Seria muito mais melhor, né? Não seria? Mas diz você que está no mundo físico. Nós não estamos no céu ainda. Nós estamos no mundo físico. Nós estamos habitando aqui nessa terra física. E enquanto nós estivermos aqui, essas três vozes estão soando aqui na terra. Tanto a voz de Deus, como a voz do diabo, como a voz do homem. Mas peraí, a quem eu tenho que dar ouvido? O mal de Eva foi dar ouvido à serpente, no caso do diabo, né? Pode ver que o diabo se apresentou a ela. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então cuidado com o que se ouve. Nem tudo que se ouve nós temos que dar crédito. Nós temos que dar legalidade. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Está aqui. Nenhum deles tem ouvido a voz de Deus, irmão. Qual que era a voz de Deus? Para não comer do que? Da árvore, ou do fruto, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eu tenho que comer, certamente morrerás. Esta é a voz que eles deveriam ficar. Essa voz é o suficiente para viver todo o resto da vida deles na face da terra. E detalhe, nunca iria morrer. A morte não teria domínio sobre eles. Agora, a morte tem domínio porque eles desobedeceram. Então eles anularam a voz de Deus e ficaram com a voz de Satanás. Eva dando ouvido à voz de Satanás. Agora vem o olhar do versículo 5 aí, né? O que diz aí? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, versículo 6, irmãos, olha só. E vendo a mulher, olha o olhar, cuidado aonde você está colocando o teu olhar. É a estratégia de Satanás, irmãos. Cuidado com as concupiscências dos olhos. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, olha só, de uma coisa como que puxa a outra, né? Porque ela olhou ali da árvore. E ela viu que era boa para se comer. E agora ardeu o desejo, a vontade de comer. Então era agradável aos olhos e a árvore desejada para dar entendimento. Então ela tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu. Certamente para ela oferecer ao marido, ela pronunciou uma palavra. Então cuidado com o que o outro, cuidado com o que fala, cuidado com o que vê. Nem tudo que vê é
resultado negativo para você agora, pode ter certeza, lá na frente vai fazer. Não é bom. Tira os olhos aonde não é para colocar. Por quê? Que é a pior da morte, né? E a pior delas foi o quê? É a morte física ou é a morte espiritual? A espiritual. Que a morte espiritual é uma vida separada eternamente. Sem Deus. Então nós temos que ter cuidado. Aqui trata-se da tentação. Ninguém está dizendo ser tentado. Nós somos tentados todos os dias. Pode ter certeza. Todos os dias, irmão, Satanás é estrategista. Ele dá uma passeadinha lá, uma passeadinha aqui, que está mostrando alguma coisa. Para Jesus, sendo filho de Deus, ele mesmo mostrou muitas coisas para Jesus. Mas Jesus, ele não foi atraído. A palavra fala de Jesus, ele foi tentado, né? Mas ele suportou, né? Ele não caiu na tentação. Então, em nome de Jesus, não vamos cair na tentação. Se até que você tem caído na tentação, olha, nessa hora Deus está para você fugir dela, em nome de Jesus. Não ceda às tentações, porque as tentações, irmão, certamente vai te trazer dor para a sua vida, né? Às vezes a vida está tão tranquila, tão sossegada, você está vivendo uma vida com Deus, uma vida, né, de bem com Deus, de bem com a família, de bem com a tua casa, de bem com os irmãos lá na sua igreja, está tudo correndo de maravilhas, né? Mas daqui a pouco, uma coisinha, um deslize, pronto, daqui a pouco você coloca tudo a perder. Aí o que estava tudo correndo debaixo de uma normalidade, né? Aí daqui a pouco começa a ficar anormal. As coisas começam então agora a complicar, né? E vai complicando. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, né? E aí tem que ter cuidado. Então ninguém está dizendo ser tentado, mas ao ser tentado, fuja da tentação em nome de Jesus. Não dê ouvido à voz do diabo e também não dê ouvido à voz do homem. Quando eu falo homem, tem os homens, plural, né? Que nem todos os homens nós devemos dar ouvido. Mas aqui mais especificamente o homem, a voz do homem interior. A voz do homem interior também é um problema. É um problema. Às vezes a voz do homem está acostumado já a viver uma vida errante, uma vida falha, e às vezes por mais que Deus vier a falar, e às vezes a voz do homem lá foi assim, né? Que quando Deus foi ter uma certa com Adão falou o quê? A mulher que tu me desse. Aí é a voz do homem. É a voz do homem. Porque Deus vai questionar o homem, a ordenança para o homem. E a pergunta que Deus entrou, qual foi? Começa tu? Não, primeiro, Adão, aonde é que tu estás? Adão disse, respondeu. É melhor você responder. Para Deus, se apresente. Se apresente para Deus. Ainda que seja para falar das tuas falhas, das tuas dificuldades, das suas limitações, das suas tentações, das suas provações, não sinta vergonha de Deus, não fuja de Deus, não se esconda de Deus, porque Adão lá atrás, Adão, ele se escondeu, todos os dias, na virada do dia, Deus tinha prazer de se comunicar, de falar com o homem, de ter contato, comunicação com o homem. Mas aquele dia que Adão pecou, na virada do dia, cadê Adão para se apresentar diante de Deus? Deus estava ali no mesmo lugar de comunhão, mas o homem já não estava no lugar de comunhão. O homem tinha se escondido de Deus, talvez se sentiu envergonhado. E às vezes, irmãos, dele se esconder, parece que a gente tem que ter cuidado, porque senão aflora muitos sentimentos, muitas coisas. O pensamento vem à tona, né? Aí já estamos. Mas Deus sabendo aonde
Sabia que ele estava escondido dele. Deus lá no ponto de comunhão. No encontro de comunhão. Adão não estava lá. Adão, onde é que tu estava, Adão? Uma pergunta, né? E nada de Adão se apresentar. Agora Deus faz outra pergunta. Aí ele se apresenta, mas de uma forma negativa. Primeiro, Adão, onde é que tu estás? Parece que houve silêncio, né? Até agora nenhuma manifestação. Há um silêncio no homem. E essa é uma coisa que nós temos. Há um silêncio no homem. Houve um silêncio. Ele não se apresentou. Ele ficou no anonimato, né? Mas Deus tinha visto tudo. Agora então, não se apresentando, agora Deus já vai ao ponto, né? Comesse tu do fruto proibido? Outra pergunta. E agora ele se apresenta, mas de uma forma negativa. Por que de uma forma negativa? Primeiro, comi a mulher que tu, primeira Deus, né? A mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. Se apresentou de uma forma negativa. Agora Adão vai conversar com Deus, vai conversar com ela, né? Vai jogar ela. Qual é o discurso de Eva? Parece que foi combinado a coisa, né? Não parece que foi combinado? O que a Eva respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Agora a culpa é da. Mas e a voz de Deus? Para onde foi? Nós temos que ter cuidado, irmão, porque muitas vezes nós estamos querendo anular a voz de Deus no nosso interior. A voz de Deus, Deus sempre, em todo tempo, tem falado com o homem. Mas nós temos que ter cuidado, irmão, porque a sede de pecar, às vezes, é tão grande que anula a voz de Deus dentro do nosso interior. E isso a gente tem que cuidar. A palavra de Deus fala que nós temos que fugir da aparência do mal, não é fugir do mal. Olha só, não é para fugir do mal, que não falou. Quando o mal chega, já está feito. É fugir da aparência do mal. Sabe o que é fugir da aparência do mal? É cortar a volta. É desviar o ouvido da onde não é para pôr. É desviar a boca, calar, travar a boca para não falar o que não é para falar. É tirar o voto daquilo onde não é para pôr. Tudo isso não aconteceu aonde? No paraíso. Lugar de delícia, lugar de paz, de gozo, de alegria, perfeição, a bondade de Deus reinava no paraíso. Havia uma paz, uma tranquilidade enorme. E o diabo era invasor, ele não respeitou. Ele quis desfigurar o paraíso, mas não desfigurou. E infelizmente ele desfigurou o homem, porque o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, então o homem agora fica com um semblante desfigurado. Dá para entender isso ou não? Desfigurado. Agora o homem já não é mais, perdeu a identidade. O pecado fez isso com o homem. O pecado jogou o homem no chão, destruiu, acabou com o homem. Mas também nesse mesmo capítulo, que é um capítulo muito triste do nosso livro, que fala da tentação e da queda do homem. Quando Deus foi tentou com a serpente,
Deus deixou então uma profecia maravilhosa para nós, porque Ele deu a sentença para cada um, mas Ele deixou uma mensagem maravilhosa: de ti, falando para a mulher, né? De ti sairá a semente que pisará a cabeça da serpente. Eu falei, quem é, irmão? Quem é essa semente? Jesus. Jesus veio da mulher. Jesus veio a este mundo. Ele já existia desde o início ele já existia. E agora de forma humana, física, ele nasceu. E agora o que estava desfigurado, agora todo aquele que entrega a vida para Jesus, agora se torna novamente imagem e semelhança de Deus. E Deus não regreda nada. Deus faz tudo novo. Então cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala, e cuidado com o que diz. São três coisas, né? E um dos evangelhos fala para nós termos cuidado. Para nós termos cuidado da consciência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha só, três coisas que nós temos que cuidar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, porque nós somos atraídos pelos olhos, temos que ter cuidado, e a soberba da vida, temos que ter cuidado, em nome de Jesus. Então vamos fugir da aparência do mal, em nome de Deus. Vamos meditar um pouquinho mais aqui, como você abrir a palavra de Deus, em Juízes, capítulo 13, verso 5. Pastor José Adalto, né? Ele ministrou. E ao ler o texto, eu peguei algumas coisas aqui, e está dentro desse texto, que é Juízes, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Um irmão ou uma irmã que achou que por gentileza faça as coisas em nome de Deus. Glória a Deus. Guarda-te, beba vinho e vida fora. Nem coma as coisas ruins. E eis que tudo você verás e terás um filho, cuja cabeça não passará abaixo. Quando ele será nas igrejas de Deus desde o tempo, ele começará a ligar Israel da mão dos Irmãos, Israel, o que acontecia com Israel? Israel tinha os altos e baixos. Parece que tem igreja que é assim, é altos e baixos. Parece que não consegue estabilizar a vida. A vida nossa, ela tem várias. Tem várias áreas. Tem a área espiritual, tem a área ministerial, tem a área conjugal, tem a área financeira, tem a área profissional e outras áreas da saúde. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todas as áreas de nossas vidas elas sejam bem-sucedidas. E para ser bem-sucedidas, tem que achar o ponto de equilíbrio. Para estabilizar a tua vida, nós temos que achar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é o Espírito Santo em nossa vida. Ele é o nosso ponto de equilíbrio. Quando as coisas pendem para o lado errado, é porque você perdeu o equilíbrio. Tem tanto crente falando tanta coisa por aí, dando ser pregando, ser ensinando, dando ser querendo colocar a mão em cima das pessoas. Irmão, o aprendizado é fundamental, importante. Eu acho que quem não tem paciência para sentar, para aprender, irmão, pode ter certeza, irmão, também não está apto a sair por aí fazendo a obra, pregando e pôr a mão na cabeça do governo. Então a gente tem que ter cuidado. Com o discípulo, o
Senhor fez eles entrar na escolinha para aprender, foi assim? Jesus não falou, seu ensino ao poder já pode ser feito para todo mundo aí e vai fazer algo, não. A palavra fala que ele saiu chamando os 12, né? Foi chamando os 12. Discípulos, não era apóstolo, 12 discípulos. O significado da palavra discípulo significa aluno ou aprendiz. Então, o discípulo tem que aprender. Discípulo é aprendiz, aluno. Para posteriormente, depois que aprendesse, aí seria enviado como apóstolo. Apóstolo é enviado. É isso? Agora, muitos querem ser apóstolo, mas não quer ser discípulo. E é melhor ser discípulo que apóstolo, irmão. Porque o discípulo é aquele que aprende. Eu oriento a cada um dos irmãos aqui: não saia por aí pregando sem aprender, porque corre o risco de acontecer com você com a sua irmã aí. Porque hoje muitos se titulam como missionária, como pastor, como apóstolo, como bispo, como isso, porque é tanto nome que nem a Bíblia fala mais sobre esse nome. É nome para tudo quanto é lá. Se intitula e sai por aí, coloca um terno, gravado, ou se é uma irmã lá, uma roupa de missionária, e sai por aí, irmão. Porque tem que ter cuidado. Primeiro vem aprender. Reforcei a mensagem de semana passada, quarta-feira passada, né? E agora reforço na quarta-feira. Escola Bíblica Dominical não faz mal para ninguém. Culto de oração, ensinamento da palavra de Deus não faz mal para ninguém. Pelo contrário, só vai agregar valores na tua vida espiritual. Hoje muitos não querem aprender. Domingo a igreja lotada. Vem na escola bíblica no canal do CD. Vem no curso de ensinamento do CD. Por ele teve bastante gente. Bastante gente também. Maravilha de Deus. E a minha oração é que Deus desejo. Foi o desejo dos crentes que aprenderam. Essa é a minha oração. Senhor, espere, ore, desejo ardente no coração, de vir para uma escola bíblica dominical, levantar pela manhã, acabar com essa preguiça. Eu sei que nos trabalhos, não tem condição de vir. Eu estou falando, me entenda bem. Eu estou falando aos irmãos que não trabalham, que tem um tempo disponível para sair da tua cama e vir aqui aprender a palavra de Deus. Fazendo assim, irmão, é remédio para a tua alma. Manda o ministro embora. Ô pastor, mas só domingo tem para descansar. Eu também, só domingo tem para descansar. E o domingo descanso é par da tarde. Então domingo, par da tarde eu descanso. Agora fora isso aí, não, segunda, estamos aí. Não há descanso. Pode um ou outro perder o culto, às vezes uma canseira, tanto cansado, Deus, mas não deixa ser canseiro se tornar um risco, não, né? Parece que a canseira só é sexta-feira e domingo, né? Para não vir com o ensinamento, orar e aprender, e também para a escola bíblica dominical. E a gente está amando essa preguiça fora. Irmãos, as áreas da nossa vida, Deus quer que todas elas sejam bem-sucedidas em tudo. E para ser bem-sucedido em tudo, tem que achar o ponto de equilíbrio. E um dos pontos de equilíbrio é você se ausentar da presença de Deus, da casa de Deus. Teve a oportunidade de ir para a casa de Deus, veio para a casa de Deus. Não tem tempo para ir para a casa de Deus. No trabalho, todo tempo. Separa o tempo para a tua casa. Entra no teu aposento. Faz lá o teu jejum. Faz a tua oração. Faz a tua consagração. Faz um culto. Louva a Deus. Medita na palavra. Faz o teu culto para Deus. Tem esse hábito. O que não pode dizer não tem tempo. No dia de manhã, quando nós comparecemos diante do tribunal, não tem como você falar que não teve tempo. Porque você falou, nossa, olha, eu tenho 70 anos de vida lá na terra. Eu tirei 24 horas do dia. Eu tirei de manhã, de tarde, de noite, da madrugada. Você não tem um tempo para mim. Agora é pesado isso, né? Agora tem tempo para ver coisas, tem tempo para falar coisas, tem tempo para ouvir coisas e coisas
vai tirar você do ponto de equilíbrio. Tem hora que você está caminhando, né? E você está atingindo o ponto de equilíbrio. Mas daqui a pouco uma pisadinha errada, um ouvir errado, uma fala errada, um olhar errado, pronto, já desestrutura você dessa estabilidade espiritual. O inimigo não precisa de muita coisa não. É uma coisinha de nada pouco. E a paz está. Eu ouvi uma pregação aqui, você vai em 20 anos atrás, um pregador que falou assim, olha, para entrar na presença de Deus, olha, se gasta dias, horas, dias, meses, anos, para entrar na presença de Deus. E para sair da presença de Deus, um piscar de ouro, pronto, é o suficiente para sair da presença de Deus. Cuidado com o piscar de ouro. Cuidado com o piscar de ouro. Fez eternidade. Isso aqui, ó, puxa a gente lá dentro. Lá dentro. Você começa a ter olhos para isso. O nosso olho não é para cá. O nosso olho é para cá. Contemplando o Senhor. O salmista declarou: de maneira nenhuma eu colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. De maneira nenhuma eu colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Quem falou isso? Davi. Ah, mas ele falhou, ele errou. Quem é que não errou? Quem é que não falhou? Agora a gente não pode pegar isso como porque Davi errou e se apoiar nessa muleta do pecado do Davi. E às vezes pode dizer, quem é Davi para falar isso? Foi no momento de fraqueza, onde ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos da janela. Aí ali ele viu a mulher se foi no mar e você foi lutar. Desestabilizou toda a vida de Davi. Davi nunca mais foi a mesma pessoa. Comunhão com Deus, sim, foi até melhor, porque ele caiu em si, ele se conscientizou tamanho da besteira que ele fez de sair da presença de Deus e de contemplar coisas que não era para Deus. Então antes ele olhou, ele colocou os olhos na janela, e na janela ele contemplou coisas que para os olhos é que nem a Eva aqui, que é agradável, deleitosa, enche o coração, né? Aos olhos da janela. Está vendo o que eu estou falando? Você está vendo o que está? Está vendo o que está? É o hino, nós vamos poder, você chama o hino. Quantos vezes a palavra hino? Hã? Porta ou então, quando Davi olhou a janela, é verdade, ele pecou, ele falhou, mas lá na frente, já com a maturidade, ele achou o ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio ele encontrou Deus. Quando Natan foi lá e profetizou o seu pecado, né? Aí ele falou assim: não, o Senhor me diga de morte, Senhor. Aí ele vai fazer 51, Senhor, tem em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E lá na frente, ele achando Deus. Tem gente que tem que achar Deus, irmão. Se você é essa pessoa que tem que achar Deus essa noite, não está difícil você encontrar ele, mas está aqui nessa noite. Você pode encontrar ele aqui nessa noite. É ele mesmo que está falando com você nessa noite. Ele está aqui. Faça igual Davi, encontra Deus. Ele encontrou Deus. E quando ele encontrou Deus, agora ele não olha para a janela da vida, né? Agora ele fala: olha, longe de mim eu colocar os meus olhos nas coisas de Deus. Nas coisas que vai me fazer a me desvirtuar. Se você está caminhando nos céus, não pesa a sua jornada, não torna a sua jornada mais pesada do que já é. E o pecado é horrível.
é um peso, é um fardo muito pesado, que muitos estão guiados para tentar descarregar. Por quê? Quer servir a Deus, mas abraçado com o mundo, quer servir a Deus, mas abraçado com o jugo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que vamos ficar presos no pecado? Está aqui em Juízes, capítulo 13, né? Israel tinha altos e baixos. Ora estava com Deus, ora estava sem Deus. Ora estava com Deus, ora estava fazendo Deus para seguir e servir. E Deus, insatisfeito com isso, Deus então colocou a nação de Israel para sofrer durante 40 anos nas mãos dos filisteus, né? Todo mundo ali, dos filisteus. 40 anos é tempo, não é não? Para você 40 anos é tempo ou não? É muito tempo. Então Israel servia aos filisteus, que estavam presos. Deus entregou Israel nas mãos. Era para se ocultar, né? Era para Israel dominar. Porque Israel é povo de Deus. E os demais é escravos, não era servo. Escravos. Então Israel era para estar dominando e não para estar servindo os filisteus. Foi o contrário, né? Então Deus entregou Israel. Por quê? Por causa dos pecados. Pior pecado que Israel estava cometendo: idolatria. A idolatria. Trocando, servindo outros deuses e desprezando o Deus verdadeiro. Se a gente não tinha cuidado, o diabo é estrategista. Logo, não demora muito tempo, daqui a pouco está lá o crente idolatrando. Eu esqueço a minha Bíblia em casa, mas não esqueço do celular. Até eu me lembrei. Cadê a tua Bíblia? Ah, esqueci. Cadê a tua Bíblia? Ah, ficou em casa. Aí o celular está. Se esquecer, volta e ainda perdeu. Porque não volta mais. Irmão, é fácil. Fica sem a Bíblia, mas não fica sem o celular. Está assim hoje na vida de muitos crentes. É ou não é? Ô pastor, como é duro ouvir isso? Deus está entregando. Fica sem a Bíblia, mas não fica sem o celular. Fica sem a mensagem bíblica, que vai trazer um ponto de equilíbrio, mas não fica sem as redes sociais. É um tal de mudar tudo, né? Mundo dos artistas, calçado da fama, e assim vai. Sabe da vida de todo mundo? Pergunta quem é Jesus. É crente, bom. Cuidado, tá? Tem que ter cuidado com a rede social, é um problema hoje. O causador de trazer a frieza na igreja, a frieza espiritual da igreja. É um das ferramentas. Foi contra o celular? Eu sou contra. Eu tenho também funcionando por aí. Mas sabe utilizar. Essa ferramenta tem que saber utilizar as coisas. Utilizar melhor não usar. Bota o novo pela curso, né? Então eu quero tomar de novo lá, foi no lá. Porque hoje o mundo está indo pelo sentido. E daquilo que vemos gera uma geração de pessoas ansiosas. São pessoas ansiosas, pessoas que querem antecipar.
não sabe esperar. Se Deus está falando espera, não tem que esperar. Não, a ansiedade é tão grande. Nem eu tenho que correr, tem que passar para Deus. Ah, Deus, eu vou fazer isso errado. Se for para me esperar, eu prefiro desviar. Eu tenho que desviar por aí. É assim muito. E hoje, muitos obreiros por aí estão até pegando Deus do chá e da hora. Eu sei que se Deus quiser operar nesse momento, Ele opera já e agora. Eu creio. Você crê? Mas nem tudo, irmão, é assim. Tem coisa que tem que esperar. Quer para agora? Não quer pagar o preço da oração, da consagração, do jejum, da humildade, da simplicidade. A espera em Deus, irmão, é um trabalhar de Deus. Tem que esperar. É lindo, né? Deus está primeiro a esperar. Tem que mais. Cuidado. Entendeu? Ele está mais preocupado com o nosso cidadão brasileiro do que o que está lá fora no mundo lá. Porque o que está lá fora no mundo, por enquanto, ainda é dele. Por enquanto. Agora, nós não somos dele, nós somos de Deus. Nós somos de Deus ou não? Amém? Somos de Deus. E vamos permanecer com Deus. E Deus quer usar eu e você para tirar aquele que eu disse agora há pouco, que por enquanto é dele. Por enquanto. Mas a partir do momento que você sai daqui cheio de poder da graça, pregar o evangelho lá, falar a verdade de Deus para aqueles que estão lá fora perdidos, pode ter certeza, você vai arrebatar, você vai tirar as almas da casa do inferno e vai trazer aqui para povoar o céu. Então cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala e cuidado com o que vê. Juízo, algumas recomendações. 40 anos, Israel sofreu na constituição. Deus provê agora um menino, vai nascer um menino, que vai se tornar um homem, que é Sansão. O anjo aparece para a mulher. Primeiro fala com a mulher, depois fala com a Manoá, né? É o pai. Primeiro fala com a mulher, tu és estéril, mas tu gerarás um filho. E a semente que nascerá de ti será nascereu de Deus. Não beberás bebida forte, nem vinho de bebida forte, e nem comerás coisas impuras. Eu vou mostrar na aula que eu falo, né? Você vai lá, você vai lá, um leão lá, veio no meio do caminho, você leva um leão no meio, matou um leão, aí vai vendo como é que é a vaidade do homem, né? Ô irmão, se você matou um animal, que interessa você voltar no mesmo lugar lá para ver? Tem algum interesse nisso? A falta da vigilância, não, tem que ver, né? Alguns dias depois que ele matou o leão, ele foi lá e deparou com um cadáver já vosso. E dentro desse cadáver estava lá um enxame de abelhas com mel. Jesus disse: enxame de abelhas com mel. E ele vai lá e qual que era a ordenança? Não passará na palha na cabeça, não beberá nem vinho, nem bebida forte, e nem comerás coisas impuras. Então cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala, e cuidado com o que vive. Olha só, 3 coisas que nós temos que cuidar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, porque nós somos atraídos pelos olhos. Temos que ter cuidado. E a soberba da vida, temos que ter cuidado, em nome de Jesus. Então vamos fugir da aparência